Você gostaria de fazer uma visitinha ao inferno comigo? Não se assuste. Talvez você já tenha visitado alguns desses círculos, só não percebeu ainda. Embarque nessa jornada pelo lado mais sombrio e cômico da existência humana. Vamos rir e refletir enquanto descemos juntos. Eu sou Maria Bissaro e vou te contar essa história. No ano de 1300, em plena virada do século e do caos espiritual da Idade Média, Dante Alighieri, poeta, político, filósofo e cidadão atormentado de Florença, se encontra perdido numa selva escura, metáfora viva da confusão moral e da crise de fé que o consome. Aos 35 anos, na metade do caminho da vida, ele está espiritualmente desorientado. É então que surge Virgílio, o grande poeta romano, autor da Eneida e símbolo da razão humana. Mas ele não aparece por acaso. Foi enviado por Beatriz, a mulher que Dante amou idealmente em vida e que, após a morte, tornou-se para ele a personificação da graça divina. Beatriz vê do alto a dor do poeta e intercede por sua salvação, dando início a uma jornada sobrenatural que começa no inferno, atravessa o purgatório e culmina no paraíso. E assim, com Virgílio como guia e Beatriz como farol distante, Dante inicia a mais famosa viagem literária da história. Uma viagem pelo além, mas também pelo interior de todos nós. Vamos lá. Imagine que você acorda em plena selva escura. Dante se encontra assim, perdido, assustado, sem GPS de localização. E logo dá de cara com 3 feras nada fofas, uma pantera, um leão e uma loba, que parecem ter saído de um estacionamento onde só entra carro suspeito. Elas estão lá, bloqueando o acesso à montanha. Basicamente, o entendimento ou a saída de sua bagunça emocional. Por sorte, surge Virgílio, tipo aquele amigo nerd que sempre aparece pronto para te salvar. Ele chega com aquele ar de relaxa, eu sei o caminho. Enviado por Beatriz, que está lá em cima e representa o amor divino. Basicamente, ela faz o papel de coach espiritual. Virgílio diz: vem comigo, que eu te ensino o caminho certo. E lá vai Dante, sem saber se chora ou se agradece. Eles chegam ao portal do inferno e tudo o que você precisa saber está escrito em letras garrafais. Abandonai toda esperança. Como se fosse um BO de filme de terror. Não vale a pena tentar sair daqui. É tipo ver aquela placa de aviso em zona de obra perigosa. Continuar é burrice. Ou seja, quem vai para o inferno nunca mais sai. Então, repense suas atitudes. Mas vamos lá. Sabiam que no inferno tem uma antessala? Pois é, tem. É onde ficam os indecisos, no vestíbulo. Almas que foram nem ali, nem aqui, na vida. Esses coitados correm atrás de uma bandeira invisível, enquanto moscas e vespas os picam sem piedade, como se vivessem num episódio eterno de Plateia Havaiana.
O humor fica negro. Essas figuras não escolheram lado algum e agora estão sendo punidas com uma corrida sem fim. Se isso não é comédia trágica, o que é? Seguimos para o primeiro círculo, o limbo, o clube dos bons sem fé. Aqui ficam os não batizados e virtuosos pagãos. Não sofrem horrores, mas também não conhecem a luz divina. Tipo aquela festa onde todo mundo é educado, mas ninguém quer estar ali. O pecado deles? Falta de fé sem sentir remorso algum. E qual é o castigo? Viver um tédio eterno em companhia de filósofos e intelectuais. Assim é no limbo, tipo a ala VIP dos enterrados sem batismo ou que viveram antes de Cristo. Nada de gritaria, só suspiros contidos. Lá convivem poetas e sábios, mas sem festa, claro. É o clube dos quase lá. Perceba a ironia. Dante encontra aqui filósofos como Platão, Aristóteles, Sócrates, etc. Partindo para o segundo círculo, dos luxuriosos rodopiantes, pessoas que amaram demais, ou melhor, sem nenhum freio. São arrastadas por um furacão incontrolável, como quem viveu eternamente entre sweeps do Tinder. Pecado? A luxúria. Castigo? Viver no redemoinho do desejo eterno. Aqui, os luxuriosos são jogados por vendavais violentos, como se amassem tanto, são literalmente levados de um lado para outro sem parar. Entre eles, Francesca e Paulo, o casal mais trágico, vivem rodopiando eternamente como se tentassem dançar uma valsa ruim, sem ritmo, sem descanso e sem direito a replay. No terceiro círculo, vamos encontrar os gulosos no lamaçal. Gente que vivia em função do prato, agora vive debaixo de uma lama nojenta, eternamente sob granizo fedido. Nem delivery chega aqui. O castigo? Afundar na sujeira que criaram com seus excessos. Os gulosos estão atolados em lama fética, enquanto granizo e neve fedem ao seu redor, como se fosse um festival de fango podre com pista de dança congelada. Cérbero, o cão de 3 cabeças, late, rasga e lambe ao mesmo tempo. Basicamente, personifica a gula que nunca cansa. Impossível não rir ou vomitar. No quarto círculo, os avarentos e os esbanjadores, 2 extremos. Uns acumulavam tudo, outros torravam tudo. Agora empurram pesos para lá e para cá enquanto se xingam, na versão infernal de um reality show econômico. Seu pecado? Avareza e prodigalidade. Seu castigo? Luta eterna por algo que não serve mais nada. Aqui, no quarto círculo, onde avarentos e pródigos rolam enormes pesos de riqueza, um empurra o ouro, outro esbanja e desperdiça. E eles bradam insultos um ao outro, tipo participante de um debate político atual, com menos polidez. O humor? Cuspir o karma da riqueza extremada de um jeito físico e eternamente exaustivo. É um rock pesado sem rock. No quinto círculo, os iracundos e melancólicos, os estourados, os irados, brigam na superfície, os rancorosos afundam em silêncio.
É a piscina da raiva mal resolvida. Você já adivinhou. Estamos falando do pecado da ira. E qual é o castigo? Brigar para sempre ou engolir a própria raiva em bolhas. Eles se batem descontroladamente. Outros ficam afundando e soltando bolhas de raiva sufocada. Só bufam o tempo todo. Enquanto em vida eles agrediam, agora passarão a eternidade bufando e engolindo a ira. No sexto círculo, a cidade de Dite e os hereges assados. A entrada VIP para os pecados mais graves. Começa com os hereges queimando em tumbas escaldantes. Negaram a fé e agora têm calor suficiente para repensar o pecado da heresia. E qual é o seu castigo? Virá churrasco em sarcófagos flamejantes. No cemitério dos hereges, cada túmulo é um forno a céu aberto. É uma versão medieval de queimarem na fogueira, mas sem cortes de câmara. Tentadores de fé pagã, Epicuro, por exemplo, e outros entes se veem consumidos pelo fogo. Um ajuste de contas literal, porém com certo humor ácido. Foi na vida e agora é na eternidade. No sétimo círculo, os violentos que se cuidem. Se você se identifica com este círculo, cuidado, pois ele se divide em 3. Contra o próximo, assassinos e tiranos, imersos em um rio de sangue fervente. Contra si mesmo, os suicidas, transformados em árvores na floresta dos suicidas e vivem eternamente atormentados. São assados em areia escaldante sob fogo eterno, cada um cozinhando na própria escolha destrutiva. Por fim, a terceira vala, contra Deus, são os blasfemos e sodomitas, unidos em um deserto de fogo. Seguindo para o oitavo círculo, nós vamos ter os fraudulentos, chamado de o parque temático da fraude. Depois de passar pelos pecados mais leves, Dante e Virgílio entram no oitavo círculo, também conhecido como Melebush, onde ficam os golpistas, hipócritas, ladrões, falsos profetas, corruptos e afins. É como um festival de vigarice, onde cada um brilha no ridículo, pois o pecado foi praticar a fraude em múltiplas formas. Os fraudulentos são castigados de forma muito criativa, com direito a cobras, piche, fogo e vergonha. É a justiça infernal. Dante e Virgílio atravessam esse mapa desolado, vendo tragédias humanas punidas com criatividade cruel. Cada pecado carrega um castigo. E qual é? A entrega imediata da própria natureza em sofrimento eterno. Como se fosse um stand-up do além, mas sem piada no fim. Bom, vamos examinar todas as valas desse ciclo. Na primeira vala estão os rufiões e os sedutores. Esses são arrastados por demônios com chicotes, como se fossem figurantes de desfile sadomasoquista medieval. O mais engraçado, eles ainda tentam manter a pose. Pensa num coach de sedução tomando chibatada por ter vendido técnicas amorosas demais. Na segunda vala estão os aduladores.
mergulhados até o pescoço em fezes. Sim, literalmente, num rio de cocô. Afinal, se passaram a vida falando besteira, agora estão na própria produção verbal. Essa ironia é ouro puro. Na terceira vala estão os simoníacos, aqueles que venderam cargos religiosos e agora estão enfiados de cabeça nos buracos, com as pernas para fora, sendo queimadas. Uma espécie de churrasquinho sagrado invertido, versão eclesiástica. Na quarta vala, adivinhos. Esses têm a cabeça virada para trás, condenados a andar eternamente olhando para suas próprias nádegas. É o castigo mais visualmente cômico, o preço de tentar ver o futuro e não poder mais ver nem o próprio caminho. Na quinta vala, os corruptos, mergulhados num lago fervente de piche. Esses caras são pescados por demônios com ganchos, tipo reality show infernal, onde todo mundo leva puxão de orelha e de tripas. Na sexta vala estão os hipócritas. Andam com mantos dourados por fora, mas de chumbo por dentro. É como usar grife falsificada, mas pesar 200 quilos com estilo. O passo deles é lento e teatral, perfeito para desfile de moda do submundo. Na sétima vala, os ladrões. Vivem entre cobras que se misturam com seus corpos. Imagine o caos. Um ladrão vira cobra, a cobra vira gente e depois vira outra coisa. Um episódio de Transformers de capetas. Na oitava vala, conselheiros fraudulentos, pegando fogo eternamente dentro de língua flamejante. Inclusive, Ulisses está lá, por ter sido o maior 171 mitológico. Na nona vala, semeadores de discórdia. Esses são cortados ao meio por demônios e depois se regeneram, só para serem cortados de novo. Um looping sanguinolento, tipo show de zumbi que nunca acaba. Um deles ainda com as tripas penduradas, como quem mostra os documentos. Olha aqui o motivo do meu castigo. Na décima vala estão os falsificadores. Desde falsificadores de moeda até de identidade. Todos cheios de doenças horríveis, cobertos de feridas, como se a alma dele estivessem eternamente no modo erro 404. No nono círculo estão os traidores, congelados. Neste círculo, o inferno congela, literalmente. Os traidores estão presos no gelo até o pescoço. Lúcifer mastiga Judas, Brutus e Cássio, como chiclete eterno. Eles não podem fazer nada, estão imobilizados no frio da própria frieza moral. Dante encontra Lúcifer preso no gelo, mastigando os grandes traidores da história, enquanto tenta dar uma escapadinha. É a ironia suprema do inferno. O traidor supremo está congelado, mastigando outros traidores. Pior do que isso, ele fica ali, incapaz de fugir, girando as asas num vento gelado, engraçado, visceral, absurdo. Se ainda não percebeu, cada círculo do inferno é um espelho. E não daqueles que embelezam, mas do que te despem por dentro. O que você veria se tivessem coragem de encarar o seu reflexo mais profundo? Pense, compartilhe, questione. Só não caia na tentação de achar que essa jornada
não tem nada a ver com você. Nos vemos na próxima etapa dessa travessia pela alma humana, o purgatório. Preparado para subir a montanha? Até lá!